Meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Feliz mais uma vez poder estar aqui com vocês, né? Nessa oportunidade. Quero dizer que eu só cheguei aqui por causa de Jesus. Uma coisa óbvia, né? Mas sim, por causa de Jesus. Senão, ele não tivesse intervido lá no trabalho e em outras coisas, eu não tinha nem chegado aqui, né? Mas Deus tem um propósito em tudo, né? E eu peço que vocês já abram suas Bíblias em Gênesis, o capítulo 22. É o texto que eu proponho a estudar com os irmãos essa noite, a gente meditar um pouquinho, esse pouco tempo que nós temos. E peço também a Deus que Ele, através do seu Espírito Santo, não só traga essas palavras aos nossos ouvidos, mas que ela desça até os nossos corações. Amém. E como é um texto um pouco longo, eu vou querer ler com os irmãos apenas do verso 1 ao verso 14, que vai ser a parte que a gente vai estar se aprofundando um pouco mais. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu um lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. No versículo 9. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Então tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizei até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém, irmãos? Eu acredito que essa passagem é muito conhecida, né, da igreja. E o tema que eu trago para essa ministração é a aprovação de Abraão, porque é justamente aqui que vai ser relatada essa aprovação, né? E, irmãos, nós sabemos que Abraão foi chamado por Deus da terra de Ur, dos caldeus, após receber uma promessa do Senhor, que por intermédio dele nasceria uma grande nação. E ele, por meio da sua fé, deixou a sua zona de conforto e segurança, que era a casa dos seus pais, e partiu sem rumo algum, apenas acreditando na promessa que Deus tinha feito, né? Então, todos nós bem sabemos como foi esse encontro de Deus com Abraão, né? Ele chama, pede para Abraão sair da sua parentela, e vá para a terra onde Deus ia mostrar. Nem aqui já tem uma aprovação para Abraão. Logo de cara Deus já dá uma aprovação para Abraão, né? Porque geralmente quando você manda uma pessoa em um lugar,
você geralmente dá as coordenadas para aquela pessoa, ó, você vai pelo caminho tal, lá você vai ter tal pessoa que vai lhe recepcionar, e por aí vai. Mas Deus diz assim, ó, abandona tudo que tu tem e parte sem rumo no meio do mundo aí, e eu vou dizer no meio do caminho para onde é que tu vai. E Abraão, sem pensar duas vezes, pega as poucas coisas que ele tinha e parte no meio do mundo, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Parte nesse meio de mundo, confiando apenas na palavra de Deus, né? Então, Abraão já é provado da sua fé no seu primeiro contato que ele tem com Deus, né? E isso é uma coisa muito interessante de nós analisarmos, né? E muitas coisas, irmãos, aconteceram até Deus cumprir a promessa que havia feito a Abraão, né? E ao todo se passaram 25 anos, né? E no capítulo 21, que é o capítulo anterior, é relatado o nascimento de Isaac, o filho da promessa, né? Então, nós também sabemos muito bem disso, que Abraão vê ali que o tempo se passa, ele está ficando velho, e ele diz, Senhor, eu vou ter como herdeiro o meu servo. E Deus disse que não vai ser assim, né? Que ele dará a Abraão um filho, e Abraão chega a duvidar, né? E até Sara também, depois quando Deus reafirma a promessa, chega a duvidar daquilo que Deus havia falado, né? Que eles teriam um filho porque eles já eram de uma certa idade, né? Abraão já tinha por volta dos seus 100 anos, né? Então, assim, na mente de Abraão aquilo era muito difícil, mas Deus cumpriu a sua promessa, né? Então, 25 anos depois dele ter prometido, ele cumpre, e ali nasce seu filho, Isaac, né? E por aí a gente já sabe o restante da história, né? O que é que vai acontecer com Abraão, a sua morte, a morte de Sara, quem Isaac foi, e por aí vai. E, no entanto, irmãos, Deus decide provar Abraão com o intuito de que ele fosse aprovado. E aqui eu quero frisar muito bem nisso, porque quando nós somos provados, nós não somos provados com o intuito de ser reprovados, mas com o intuito de ser aprovado, né? E quando nós analisamos aqui esse texto, né, a gente vê aqui no versículo 1, né, depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Então isso aqui é uma visão de Moisés, contando para o povo, né, que estava ali peregrinando, né? E ele traz uma visão já de fora, mas tenha isso em mente que Abraão não sabia que aquilo era uma prova. Abraão não tinha noção de nada do que estava acontecendo. Hoje em dia a gente tem noção, né? Vendo de fora a gente vê, não, era uma prova, era só um teste que Deus estava fazendo, mas Abraão não sabia de nada disso. Então eu quero lhe propor essa noite a você se colocar no lugar de Abraão, né? Então Deus nos prova com o intuito de sermos aprovados. E veremos aqui, irmãos, alguns pontos dessa passagem que vai servir para a nossa edificação. E o primeiro ponto que eu quero frisar nessa passagem é a ordenança de Deus e a disposição de Abraão em obedecê-lo, que vai estar aqui no versículo de 1 ao versículo 3, o versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, e rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, né? E ao falar, irmãos, eis-me aqui, né, aqui no versículo 1, né, primeiro, Abraão se coloca num lugar de sujeição a Deus, né, como um soldado que, ao ouvir a voz do seu superior, se dispõe a fazer aquilo que ele lhe pede, né? Então, essa palavra eis-me aqui, quando Deus fala Abraão, ele diz eis-me aqui, ele está, como se ele dissesse assim, estou disponível, estou aqui perante o Senhor para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, né? Mas vale ressaltar que Abraão não sabia o que Deus ia lhe pedir. Você percebe que Abraão fala, eis-me aqui, antes de Deus falar o que é que era para ele fazer, né? Deus não diz assim, ó, pega teu filho e leva para oferecer em holocausto. E Abraão diz, eis-me aqui. Não, Abraão diz, eis-me aqui, mesmo antes de saber aquilo que Deus ia pedir para que ele fizesse. Porque Abraão tinha o seu coração disposto a obedecer a Deus, independente daquilo que Deus o pedisse, né? E Deus, irmãos, de uma maneira bem específica,
ordena para que Abraão sacrificasse o seu filho em holocausto, né? E é o que está aqui no versículo 2, acrescentou Deus, toma o teu filho, né? Nós sabemos que que Abraão tinha 2 filhos. Quais eram os 2 filhos de Abraão? Escola dominical aqui. Ismael e Isaac, né? Aí ele diz, toma teu filho. Então Abraão poderia pensar, opa, qual dos dois? Ismael ou Isaac? Porque Ismael já tinha ido embora nesse tempo aqui, né? Ele já tinha mandado embora. Aí ele diz, o teu único filho. Eu fico, como assim, único filho, se eu tenho 2 filhos, né? E Deus passei mais enfático que ele diz, Isaac, a quem amas. Então Deus é bem específico no pedido dele. Ele quer que ele tome seu filho, o seu único filho, ou seja, o filho da promessa, a quem Abraão amava muito, né? E Abraão amava muito Isaac justamente pela promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? Ele teve esse filho já na sua velhice, né? E Deus é bem específico. E o mais interessante é que Deus aqui também, ele tem uns imperativos. Nesse versículo 2, ele diz, toma, né, teu filho Isaac, a que ama, e diz, vai-te, ou seja, é mais uma ordenança, tomar, vai-te, é mais uma ordenança, e oferece. Então, Deus aqui está ordenando a Abraão que ele tome determinadas atitudes. E que atitudes é essa, você vai perguntar? Vai até o monte da terra de Moriá e oferece ali em holocausto. E uma coisa precisa ser explicada sobre essa palavra holocausto. Porque geralmente, quando era feita a adoração, nos tempos antigos, era feito através do sacrifício e através de holocaustos, né? O que era o sacrifício? O sacrifício constituía você passar a faca no pescoço de um bezerro, de um bode, de um boi, por aí vai, e aquele bode sangrar até a morte, e ali ter feito o sacrifício. Mas o holocausto era uma coisa um pouco mais tenebrosa. O holocausto, você tinha que matar o animal, depois você tinha que partir o corpo daquele animal, ou seja, esquartejar aquele animal, e depois tocar fogo. E o que Deus pede para que Abraão faça, não é um sacrifício, mas um holocausto. Ou seja, ele teria que pregar Isaac, passar a faca no pescoço de Isaac, o seu filho, a quem Abraão amava, deixar Isaac morrer, depois que Isaac morrer, esquartejar Isaac e, por fim, tocar fogo. Olha o tamanho da prova de Abraão, né, que ele tinha que passar por ali. E aí você que é pai, que é mãe, que eu estou pedindo para você se colocar no lugar de Abraão, você já começa a ficar aflito. Poxa, como é que eu vou pegar um filho que eu esperei por tanto tempo, que eu tanto amo, e o matar, o sacrificar na minha frente, por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor. E Abraão se dispôs a fazer a vontade de Deus. E se levantou de madrugada, né, como vai dizer aqui no versículo 13. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Né? E Abraão, ele se levanta de madrugada, e como ele não sabia, irmão, se no local para onde ele iria teria tudo o que ele precisava, né? Ele vai e leva justamente as ferramentas necessárias, né? Que era a lenha, que era o fogo, que era aqui não fala, mas ele vai levar também corda, e também o cutelo, que é uma faca. Né? Na minha tradução tem cutelo, mas talvez na dos irmãos tenha faca ou alguma coisa semelhante. Então, é até interessante que Deus diz assim, vai e oferece, mas Abraão estava com o coração tão disposto em obedecer a Deus, que ele diz, poxa, possa ser que eu chegar lá, não tenha lenha, né, não tenha fogo, não tenha as coisas que eu preciso. Então, eu já vou levar tudo isso para que nada me impeça de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, você vê a disposição do coração de Abraão em obedecer a Deus, né, em obedecer a ordem de Deus. E se você ler toda essa passagem, você vai notar que em nenhum momento é falado sobre Sara. Você já parou para imaginar que na passagem, na aprovação de Abraão, não é falado de Sara em nenhum momento? E alguns estudiosos têm algumas suposições sobre isso. Eu gosto muito de adotar aquela frase que os teólogos falam, né? Onde a Bíblia se cala, nós devemos também nos calar.
né? Mas eu acredito, hoje eu tendo um filho, né? Eu já tive uma que faleceu, como todos já bem sabem, mas tendo um filho agora em vida, eu tenho certeza que se eu me acordasse de madrugada e pedisse para mim e falasse com minha esposa, ó, vou levar Mateus para um lugar onde Deus me mandou eu levar, que eu nem sei onde é direito, onde eu vou sacrificar ele, vou matar Mateus. Você acha que Maria ia fazer alguma coisa comigo, sim ou não? Com certeza, eu acho que ela ia chamar a polícia e dizer, esse homem endoidecer. Então, eu acredito, e aqui eu estou suponhando, né, colocando coisa na cabeça de vocês, que talvez Abraão não falou com a sua esposa Sara porque temeu a tua própria vida. Talvez, isso é uma brincadeira à parte, mas obviamente eu acho que Sara não ia concordar com tudo isso. Então, eu subentendo que esse Abraão sair de madrugada é uma coisa proposital. Talvez ele chegou ali de fininho, acordou Isaac e disse, ó, vamos ali junto comigo. Acho que não deu para explicar muita coisa, ele vai explicando no meio do caminho e foi-se embora com os seus servos. Enfim, segundo ponto que eu quero tratar com vocês, as dificuldades que poderiam fazer com que Abraão retrocedesse. E a gente vai ver isso aqui dos versos de 4 a 8, que nos diz o seguinte: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com um jumento, e eu, rapaz, iremos até lá, e havendo-os adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, disse, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, né? Irmãos, as dificuldades que poderiam fazer que Abraão pudesse retroceder. A viagem até Moriá durava entre 3 a 4 dias, né? E eles percorriam cerca de 70 quilômetros, né? Nesse período, Abraão certamente refletiu o que ele haveria de fazer. Isso o deixava cada vez mais angustiado. Então, imagina Abraão indo naquele caminho, né, durante 3 dias andando e pensando em tudo aquilo que ele ia fazer, pensando nesse pedido que Deus fez. Porque até então, geralmente os povos que sacrificavam filhos não eram o povo de Deus ali, né, o povo da linhagem de Abraão. Geralmente eram povos pagãos, né, que tinham essa mania de sacrificar os filhos. Então, será que na mente de Abraão não pode ter surgido uma dúvida? Poxa, Deus não é um Deus que se agrada na morte de um inocente. Será que isso não é coisa da minha cabeça? Né, Deus não está pedindo para eu sacrificar meu filho. Será que eu devo voltar? Então, várias coisas poderiam estar passando na mente de Abraão naqueles 3 dias de viagem, né? Mas Deus, sendo sábio, ele não queria dele uma atitude mediada por um impulso, e sim uma atitude pensada. Você percebe que quando Deus fala, Abraão, ele diz, eis-me aqui, talvez, eu acredito que não é isso que estava na mente de Deus, mas poderia ser só, não, será que Abraão disse, eis-me aqui só por impulso, só porque eu falei, e depois de eu falar o que é que eu quero que ele faça, será que ele não vai retroceder? Então, Deus deu todo esse tempo a Abraão para que Abraão refletisse naquilo que ele iria fazer. Deus não quer uma obediência de nós por um mero impulso, por uma mera atitude, mas uma coisa que dispõe do nosso coração, que dispõe do nosso intelecto, que nós refletimos naquilo que nós estamos fazendo e assim nós venhamos obedecer a Deus, né, com todas as nossas forças, né, e com todo o nosso ser. E, irmãos, ao ouvir do seu filho a pergunta, né, chega o pior momento da provação. É o que está aqui no versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu-lhe Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Né? Essa é a pergunta de Isaque. E, bem provavelmente, Isaque sabia como eram feitos os holocaustos. Ele percebeu que eles estavam com todas as ferramentas necessárias para o sacrifício, mas faltava o principal, faltava o cordeiro, né? Então, Isaque provavelmente já sabia como é que era feito os holocaustos, como era o sacrifício, e ele percebeu e disse,
o único animal que a gente tem aqui é um jumento, e ele ficou lá embaixo. Né, que a passagem vai dizer que ele manda ficar ali com o jumento, só sobe Isaac e Abraão. Então, o único que tem aqui para ser sacrificado é um jumento, mas Deus não aceita o jumento. Deus pede boi, ovelha, então está faltando alguma coisa aqui, alguma coisa está de errado. Né? Irmãos, eu quero também que você imagine isso, porque perder o filho é uma coisa muito difícil. Agora, imagine a sensação de você ser o responsável por tirar a vida do seu filho. Né? Eu já vi relatos de pessoas que não conseguem se perdoar, por exemplo, pessoas que têm o costume de beber, e beberam, foram dirigir um carro, e estava com a família, e aconteceu um acidente e morreu um filho. E aquelas pessoas que sobrevivem, ficam com o pai, se sobrevivem, ficam com aquilo na mente, por que eu fui beber? O que é que eu fiz? Eu matei meu filho, e não consegue se perdoar, né? Por ter tamanha atitude. Agora imagina Abraão, o que é que ele estava pensando, né? O que é que estava passando na cabeça de Abraão? Eu vou matar o meu filho, eu vou sacrificar o meu filho, o que é que Sara vai pensar, o que é que as pessoas vão pensar? Eu não vou conseguir conviver com essa culpa o resto da minha vida. Então chegou, os estudiosos vão dizer que é o momento mais difícil, que era o momento que Abraão poderia dizer assim, eu vou desistir. Meu filho está perguntando e agora eu vou ter que revelar para ele que eu vou ter que matar ele. Então eu vou desistir, eu vou voltar. Mas a resposta de Abraão não é essa, né? A resposta de Abraão é que Deus iria prover o cordeiro, né? Olha o tamanho da fé. Deus há de prover, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E isso deve ser uma coisa que nós devemos regar no nosso coração, né? Muitas das vezes a gente passa por momentos tão difíceis, por momentos tão angustiados, e a gente não acredita na provisão do Senhor. A gente não acredita que Deus pode prover, e Deus pode prover aquilo que nós não conseguimos, porque naquele momento não tinha cordeiro em lugar nenhum. Abraão não estava vendo cordeiro em lugar nenhum, mas ele disse, Deus proverá para si o cordeiro. Então descanse nessa promessa do Senhor, o Senhor proverá. Deixa eu te dizer uma coisa melhor do que isso, Deus já proveu o cordeiro. Então se Deus já proveu o cordeiro para morrer por nós, o restante é balela, o restante é fichinha. Então descanse nesse Deus que é o Deus provedor. Deus proverá. Nos momentos difíceis, lembre, Deus proverá. E ao Abraão falar que adoraria a Deus junto com Isaac, e os dois voltariam, ele demonstra ter uma grande fé, pois ele acreditava que de alguma maneira Deus haveria de trazer à vida Isaac. Né? E isso aqui também é muito interessante, porque quando a gente estuda a história de Abraão, a gente vê que Isaac é o filho da promessa. E que através de Isaac, Deus abençoaria as nações, né? Todas as nações. Deus criaria ali um grande povo para si, através da vida de Isaac. Então Abraão pensa, se Deus permitir que eu mate Isaac e Isaac morra, né? E Isaac não ressuscite, que aqui a gente vai ver que Hebreus vai falar justamente que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac, então Deus vai mentir com aquilo que ele prometeu. E Deus não pode mentir com aquilo que ele prometeu. Quando ele promete uma coisa, ele cumpre aquilo que prometeu. Mas sendo que tem uma coisa que é muito intrigante, porque o primeiro relato de ressurreição vem acontecer naquela famosa passagem de Elias, quando ele vai ali, né, até aquela casa da viúva, e a viúva prepara uma comida para ele, depois tem aquele milagre da multiplicação, e o filho da viúva morre. Então, depois daquilo ali, Deus ora e o filho da viúva ressuscita. Então, o primeiro relato de ressurreição vai acontecer mais de 1000 anos depois. Então, Abraão não tinha nenhum relato de ressurreição. Mas Abraão acreditava que se Deus é poderoso para fazer ele ter um filho depois da velhice, Deus era poderoso de trazer o seu filho, nem que seja do pó. Olha só, o filho dele ia pegar fogo e ia virar pó. E Deus disse, ele tinha na mente, Deus tem poder para ressuscitar o meu filho do pó, se assim Ele quiser. O nosso Deus, irmãos, Ele é poderoso para fazer coisas impossíveis aos nossos olhos. E a fé, ela não exige uma compreensão plena das coisas de Deus, mas ela exige uma confiança plena em quem Deus é. Ele não sabia como Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus iria fazer. Então, Abraão teve fé, né? Como Hebreus vai dizer, ele creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Por isso que ele diz, vocês servos, no versículo 5, espere aqui com o jumento, que eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, ou seja, havendo feito o holocausto, voltaremos. Ele não diz, eu voltarei, mas eu vou voltar com Isaac.
nós voltaremos juntos, porque Deus tem poder de ressuscitar. Né? E terceiro ponto dessa passagem que nos edifica muito é a obediência de Abraão e a provisão do Senhor, que vai estar do versículo 9 até o versículo 14. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizei até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Né? E, irmãos, a grande maioria dos estudiosos entende que Isaque tinha por volta de 16 a 17 anos quando esse episódio acontece. E que ele teria força suficiente para fugir de Abraão. Né? E aqui a gente pode entender que os estudiosos na maioria deles vão ser unânimes, né? Que pelo fato de Abraão botar a lenha sobre as costas de Isaque, mandar ele levar a lenha, eles entendem que Isaque deveria já ser um adolescente. Né? Então, ele poderia, consequentemente, fugir. Né? Acho que naquela hora que ele viu, poxa, tem alguma coisa de errado aqui. Tem lenha, tem fogo, tem faca, meu pai está com uma corda, quem é que vai morrer? Eu acho que não vai ser meu pai, eu acho que vai ser eu. Então ele poderia fugir. Então talvez quando ele faz a pergunta a Abraão, a Bíblia se cala, mas talvez Abraão explicou: meu filho, Deus falou assim, assim, assado comigo, e ele pediu para que eu lhe sacrificasse. Então, a forma que Moisés ele narra essa história, dá para entender que Isaque se entregou, né? Ele se entregou voluntariamente para ser sacrificado, né? Então, Isaque, ele voluntariamente, entendendo os propósitos de Deus, ele entrega a sua vida a Deus, né? Então, o sacrifício ali agora começa a ser em conjunto, né? Não parte só de Abraão. E, irmãos, Abraão toma a faca e, sem hesitar, se preparou para matar seu filho. Entretanto, foi interrompido por Deus, pois o teste havia acabado. Né? Vale ressaltar que o Senhor não testou Abraão para ter certeza se ele tinha uma fé genuína, mas serviu para mostrar a Abraão onde estava o seu coração, se ele amava mais o seu filho do que ele amava a Deus. Né? Então, quando a gente vê aqui essa aprovação, às vezes a gente pensa que é Deus provando para querer saber alguma coisa de nós, mas como eu não estava nem aqui, mas foi lido o versículo, né? Que Deus nos conhece, né? Muito antes de nós nascer, existir, conhece nosso deitar, nosso levantar. Não sei se foi esse salmo que foi lido, né? Essa onisciência de Deus. Então Deus nos conhece e Deus não precisa que a gente prove nada para Ele, porque Ele sabe até onde nós somos capazes de ir. Mas a aprovação vem justamente para nos provar onde está o nosso coração, onde está a nossa fé, se está firmado no nosso Deus ou nas coisas que o nosso Deus nos dá. Porque se a nossa fé está firmada nas coisas que Deus dá, então nossa fé não está firmada em Deus, e tudo isso passa. Mas quando nós firmamos nossa fé em Deus, então, irmãos, nós somos dispostos a fazer qualquer coisa por amor ao Senhor. Até mesmo matar um filho, olha só. Ou até mesmo a perder uma vida, né? A perder a nossa própria vida. Não vê agora a provação que nossos irmãos da Nigéria têm passado, né? Tantos perdendo a sua própria vida por amor ao Senhor, né? Por obediência ao nosso Deus. Então, a aprovação, irmãos, não vem com o intuito de você provar nada para Deus, mas para Deus lhe provar. Se você pegar uma prova, deixa eu ilustrar isso aqui. Quando a gente está estudando, final, quem está aqui em escola, né? Talvez o rapaz aqui esteja na escola. Ele estuda, né? Tá na escola todinho, aí chega um determinado tempo do mês que vai ter uma prova. Essa prova é para quê? É para o professor saber alguma coisa dele. Obviamente o professor vai saber, né, se ele está entendendo a matéria, mas é para ele provar os próprios conhecimentos dele.
Então, quando ele pega aquela prova, ele vai estudar ali a matéria e vai provar os seus próprios conhecimentos a fim de ser aprovado, né? Então, quando nós somos provados por Deus, nós somos provados a fim de ser aprovado e para testar onde está o nosso coração e aonde está a nossa fé. Irmãos, a disposição de Abraão em obedecer foi tão grande que o autor da carta aos Hebreus vai dizer que ele ofereceu Isaque mesmo sem ele ter sacrificado, né? Hebreus vai falar no capítulo 11 que, se eu não me engano, se eu estiver enganado, depois os irmãos me corrijam, que Abraão sacrificou seu filho Isaque. Mas espera aí, Abraão não sacrificou o filho, né? Deus impediu que ele sacrificasse o seu filho. Mas por quê? Porque Abraão dispôs no seu coração a sacrificar Isaque. Então foi a mesma coisa que ele tivesse sacrificado, né? Então Deus vê essa disposição do nosso coração em obedecer. Então Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. E pela primeira vez na Bíblia aparece o nome Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá, né? Então, olha a fé de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. E olha que coincidência, né? Que cristocidência. Ele olha para trás e tem um carneiro preso num arbusto. Então, Abraão entende, opa, Deus proveu para si o cordeiro. Ele vai ali até o monte do Senhor, e olha só, ninguém pode subir ao monte do Senhor sem que haja um sacrifício. Não teve o sacrifício de Isaque, mas Deus proveu um cordeiro para que fosse sacrificado. E teve um sacrifício de Isaque, do cordeiro, e Isaque e Abraão volta do monte, são e salvos, assim como Abraão queria que acontecesse, né? Deus proverá, né? E é a primeira vez que aparece, o Senhor proverá, Ele é o Deus provedor, né, das nossas vidas. E quarto e último, Deus reafirma as promessas feitas a Abraão, né? É o que está aqui do versículo 15 ao 19, eu não vou ler, mas os irmãos depois podem ler em casa, porque o meu horário já está um pouco curto. E Deus confirma novamente as promessas, né, nessa passagem aqui, do 15 ao 19, feitas a Abraão. E jura pelo seu próprio nome, pois não há ninguém maior do que ele para que ele pudesse jurar. E promete que cumpriria todas as promessas que já havia feito a Abraão, né? Como Deus não tem a ninguém maior do que ele mesmo para jurar, Deus jura por si mesmo, porque ele em si se basta, né? E uma conclusão e aplicação para a nossa vida é o seguinte, irmãos, essa passagem, ela narra simplesmente o que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Deus ofereceu o seu Filho unigênito, né? Ele se entregou voluntariamente, carregou uma cruz de madeira, assim como Isaque carregou o madeiro. Ele foi morto em um monte, né? Levam ele até aquela região alta, aquele monte, próximo, né? Dali, né? Justamente próximo desse monte, ali na região de Moriá. E para que a justa ira de Deus não recaísse sobre nós. Olha só que interessante. A figura de Abraão e Isaque, a figura de Deus conosco, né, fazendo aquilo que ele faz em trazer seu filho para morrer por nós, né? Era para a gente estar sendo sacrificado, mas o que Deus faz? Deus provê para nós, para si, um cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que nos purifica, o cordeiro que agora faz com que nós possamos ter comunhão com Deus. É o cordeiro de Deus, o cordeiro que Deus proveu, que nos possibilita tudo isso. Por isso que quando eu comecei aqui, eu disse, eu estou aqui por causa de Jesus Cristo. Você está aqui por causa de Jesus Cristo. Porque se Deus não tivesse provido o cordeiro, nenhum de nós estaríamos aqui na sua santa presença. Deus proveu o cordeiro e devemos ser muito gratos para isso. Deus proveu o cordeiro porque Ele sabia que nós, pelas nossas próprias forças, nós, pelas nossas próprias atitudes, nunca seríamos capazes de cumprir a lei perfeitamente, porque nós sempre erramos. Por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforçamos, nós sempre caímos e caímos. E pasme, Deus nos amou de tal maneira que ofereceu seu Filho sabendo que nós iríamos negar Ele, assim como Pedro fez. Não é essa a atitude de Pedro? Pedro diz, Senhor, eu te amo, mesmo que todos venham te abandonar, eu nunca te abandonarei. E Deus diz o quê para Pedro? Ainda hoje tu me negarás. Né? Você vai me negar, antes que o galo cante, né? Me negarás 3 vezes, é mais ou menos assim a passagem. E da mesma forma é nós. Se Jesus não tivesse morrido por nós, nós não seríamos capazes de nada. Né? Porque mesmo sabendo que nós fomos alcançados por esse amor, mesmo sabendo de tudo isso que Jesus fez por nós, o que é que nós fazemos contra Deus?
Nós somos seres humanos ingratos e respondemos a Deus pecando contra Ele, dia após dia. E isso que é o que mais me surpreende. Toda vez que eu vejo qualquer passagem falando sobre o amor de Deus, é o que mais me surpreende, irmãos. É o amor de Deus e saber que eu ia o negar e Ele dizer, mesmo assim eu vou morrer. Porque se eu não morrer por Ele, quem vai? Né? Quem vai poder salvar se eu voluntariamente, Jesus Cristo falando, se eu voluntariamente não me oferecer por amor de você, quem poderá fazer isso? Esse é o amor de Jesus Cristo, morrer por nós. E nós todo dia fazemos o quê? Ofendemos a Jesus Cristo, negamos a Jesus Cristo. Ou profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, do amor de Deus, que Paulo diz, quero que você compreenda a largura e a profundidade desse amor, mas para nós é impossível compreender um tamanho amor. Deus morreu por nós, nós ainda sendo pecadores, e sendo pecadores ainda ofendendo a eles. E segundo, é uma pergunta, irmãos, até onde nós estamos dispostos a ir para obedecer a Deus? Até onde você está disposto a ir para obedecer a Deus? Talvez você tenha alguma coisa que você se apega muito, por exemplo, um emprego que você lutou 25 anos, como Abraão, para conquistar esse emprego, e depois de concursar, Deus diz, abandone esse emprego e vá para outra cidade fazer missões. E aí, será que você largaria o seu conforto, a sua boa saúde financeira? Ou será que é um relacionamento, um namoro que não está sendo para a glória de Deus? Será que você seria capaz de abandonar essa pessoa por amor ao Senhor? O que você está disposto a sacrificar por amor do Senhor? Talvez nesse momento Deus está falando no seu coração. Lembra daquela coisa que eu tenho tratado contigo para você sacrificar? Será que você está disposto a sacrificar por amor a mim? Até onde vai a sua fé? Até onde vai o seu amor ao Senhor? Até onde você está disposto a se sacrificar? Cristo sacrificou mais que tudo. Ele deu a sua própria vida. Cristo deu a sua vida. Tem uma frase de Joséma Bessa que é muito verdadeira. Ela diz o seguinte: se você obedece, só obedece quando faz sentido para você, você não segue a mente de Deus, mas a sua. Se você só obedece a Deus quando as coisas fazem sentido, mas quando as coisas param de fazer sentido para você, e você vê, poxa, eu não devo fazer isso. Se eu fizer isso aqui, se eu sacrificar isso aqui, o que é que vai ser de mim? Então você não está obedecendo a Deus. Você está seguindo a sua própria mente. Porque quando você obedece a Deus, irmãos, é uma disposição que nasce no nosso coração. A gente abandona tudo. É uma coisa que ninguém consegue explicar, né? Que as pessoas olham de longe e dizem assim, isso é loucura, né? Eu tenho um testemunho de um cantor cristão, Rodolfo Abrantes, talvez alguém aqui conheça ele, e no momento que ele estava no auge, Deus alcança ele e as pessoas dizem, você está ficando louco? Você está no auge, você está ganhando muito dinheiro. E ele diz, agora eu vivo para outro propósito. Deus me alcançou, então ele abandonou tudo por amor ao Senhor. Então, eu lhe proponho até domingo que vem, se possível, fica com essa pergunta na minha e na sua mente. Até onde você está disposto a ir para obedecer ao Senhor? Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.